Olá, que a paz de Cristo seja sobre a tua vida. Nós estamos aqui novamente numa quarta-feira, gravando aqui os nossos cultos de estudo, para que sejam bênção na sua vida. Você pode passar esses estudos para outras pessoas, para que abençoe a vida delas também. Nós estamos falando numa série com 10 estudos sobre as 10 pragas do Egito. E nesse tempo dessa série que nós estamos discutindo e aprendendo, não está tendo culto de estudo presencial, né? Nós vamos levar então até o final dessa série sem cultos presenciais. Acompanhe aí as aulas que já passaram, né? Esteja atento, repasse para outros, está sendo bem interessante. Hoje nós vamos vamos continuar lendo Êxodo capítulo 10 e vamos ler, capítulo 11, e vamos ler, capítulo 10 ainda. Nós lemos na aula passada do 10, do 1 ao 19, do 1 ao 20, hoje nós leremos capítulo 10, do 21 em diante. É isso mesmo, tá? Só para me localizar aqui. A tradução que nós usamos aqui na congregação sede, em todo o campo de Mauá, é a tradução King James. Você acompanha aí na sua Bíblia, pode ter alguma palavra diferente, mas o significado é o mesmo. Vamos ler então o texto de Êxodo capítulo 10, versículo 21 em diante. Vamos ler até o versículo 29. O texto diz assim: Disse Yahvé a Moisés: Estende a mão em direção ao céu, e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas espessas que possam ser apalpadas. Ou uma tradução mais livre, trevas densas, né? Trevas grossas, densas, que você não consegue ver nada mesmo, né? 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem mesmo deslocar-se de suas habitações durante 3 dias. Apesar disso, todos os filhos de Israel tinham luz natural nas terras em que habitavam. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes: Ide, portanto, servir a Yahvé, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças e mulheres poderão ir também com vocês. Contestou-lhe Moisés: Terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos para que ofereçamos a Yahvé, o nosso Deus. Portanto, também os nossos rebanhos irão conosco. Não ficará nenhum pedaço de casco de animal em vossas terras, porquanto dos nossos rebanhos temos que separar alguns para prestar culto a Yahvé, o Senhor nosso Deus, e nós mesmos não sabemos quais animais escolheremos para os sacrifícios até chegarmos lá. Contudo, Yahvé endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los partir. Então o Faraó ordenou a Moisés: Aparta-te de mim e guarda-te de veres a minha face, pois no dia em que vires a minha face, você vai morrer. Replicou-lhe Moisés: Será, portanto, como disseste, nunca mais tornarei a ver a tua face. Então, Faraó está disposto a deixar o povo ir, menos os rebanhos, né? Então, as mulheres, os homens, as crianças, os velhos, mas não os rebanhos, né? Para que o povo tenha motivo para voltar na cabeça do faraó, é isso, né? Aí Moisés diz: não, o nosso povo tem que ir todo, e também os nossos rebanhos, porque do nosso rebanho nós prestaremos sacrifícios ao Senhor. E aí ele fica nervoso de novo, e a Bíblia diz bem claro isso, né? Versículo 27, Yahvé endurece o coração de Faraó, ou seja, deixa de haver uma ação divina no coração de Faraó, e ele fica entregue ao seu próprio coração, aos seus próprios pensamentos, à sua própria humanidade, e aí ele fica todo nervosão de novo, e ele diz para Moisés: olha, você some da minha frente e você procure nunca mais olhar na minha cara, porque o dia que você olhar na minha cara, eu vou matar você. E aí Moisés fala: tudo bem, então que seja como você falou, nunca mais eu vou olhar para a tua cara, nunca mais, acabou, não vou mais ter contato com você. E assim Moisés saiu da presença de Ramsés II, né? Então esse Ramsés II, esse faraó, hesitou em manter os hebreus presos depois da nuvem de gafanhoto, mas aí depois que veio a praga, a 9ª praga da escuridão, ele faz um acordo para deixar o povo ir, menos os rebanhos, e aí acontece tudo isso de novo, né? Então,
como os insetos desapareceram, porque ele pediu, né? Olha, estou arrependido, né? Ora por mim de novo, mas dessa vez eu me arrependi, pede para tirar esses gafanhotos do meu território. Aí Moisés, então, ora, né? E Deus sopra um outro vento que lança todos os gafanhotos no Mar Morto, não fica nenhum no Egito. E aí ele fala, bom, agora já foram embora, eu vou deixar o povo ir coisa nenhuma. Né? Aí Deus manda, então, essa praga de 3 noites de densas trevas, né? Aí você tem de novo, né, naquele livro que eu falo sempre para vocês, os cientistas eles vão apontando, os geólogos, né, vão apontando que essa mudança climática, né, ela ocorre até hoje no Egito, quando tem uma tempestade grande de areia, fica tudo tremendamente escuro, ninguém consegue ver nada. Mas uma tempestade de areia, todo mundo sabe que é uma tempestade de areia, né? Com vento, com areia para todo lado. Já aconteceu alguma coisa disso aqui no centro-oeste do Brasil, né? A gente tem uma ideia mais ou menos como é que é, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz somente de densas trevas. Não fala de vento, nem de areia, nem de coisa nenhuma, não é? Mas então essas pessoas, esses cientistas vão apostando também na teoria daquela erupção do vulcão, né? E que as nuvens de cinza podem ter bloqueado parte dos raios solares e tudo ficou escuro, né? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz de fuligem de cinza, né, no ar, mas só fala mesmo de trevas densas, escuras mesmo, né? Então, a crise energética chegou lá no Egito, nas terras do Egito, faltou luz, faltou energia solar lá para eles, né? Houve uma escuridão total, né? Um bem tido como garantia, né, para a terra do Egito, porque se tem uma coisa que tem no Egito é sol, né? Eu estive o ano passado, o ano retrasado, lá no Egito, e o que tem naquele lugar lá é sol. Sol tem à vontade mesmo, você não vê uma nuvem no céu, é sol o dia inteiro de moer o coco mesmo. Então eles têm isso era muito farto, né? E de repente eles ficam sem isso. Então quando as trevas caíram sobre o Egito, ninguém conseguiu fazer nada por 3 dias, né? Tudo parou, foi o lockdown dos egípcios ali, né? Não dá para fazer nada. Disse que não dá para eles se movimentarem dentro de casa, né? Dentro da casa, não é que então era uma tempestade de areia, tranca-se a cabana, tranca-se a casa, dentro você está livre daquilo. Não, era tão denso, tudo tão escuro, eles não conseguiriam andar dentro de casa, né? Então a escuridão tomou conta de todos no Egito, de todos os egípcios, por causa da desobediência, da teimosia de Faraó, né? Então é preciso aprender que tudo que a gente faz depende de Deus, e até a luz do sol, né? É vontade dele que nasça mais um dia, como ele mesmo diz, né? Deus é justo e manda o seu sol sobre pessoas boas e más, manda a sua chuva sobre justos e injustos, manda da sua bondade sobre nós, homens tão pecadores. Então Deus é assim, é preciso aprender que tudo que a gente faz, tudo que a gente é, tudo que a gente tem, depende de Deus, né? A gente é dependente de Deus, né? Um homem dependente de Deus é aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, né? É um homem, é um pobre de espírito, né? As pessoas colocam um pobre de espírito como um defeito, né? Isso é um pobre de espírito. Pobre de espírito não é defeito, pobre de espírito é uma qualidade, né? É você depender de Deus, não depender de si mesmo, você colocar toda a sua dependência em Deus. E por isso que Jesus diz isso, né? Bem-aventurado o pobre de espírito, ou o dependente de Deus, né? O dependente de Deus vai ser farto, vai ser abençoado, vai ser, no tempo certo, chegar ao seu sustento, tudo que ele precisa, porque ele depende de Deus. Ele não coloca a razão da sua existência na sua força, na sua habilidade, na sua juventude, no seu dinheiro, no seu ganho. Ele é um dependente de Deus, ele é um pobre de espírito, né? Então Deus é soberano sobre toda a vida, sobre todas as nossas ações, e tudo que nós somos e tudo que nós fazemos. Então os egípcios eles adoravam os animais, adoravam o rio Nilo, como nós vimos, adoravam raios e trovões, adoravam deuses das sementes, deuses disso, deuses daquilo, das águas, e também adoravam o sol, né? 2 deuses muito, muito comuns na literatura egípcia,
que eram ligados ao sol, né, que foram confrontados. Veja, lembra que Deus está confrontando todos os deuses do Egito, né? E eles tinham 2 deuses que eram muito ligados ao sol, que era o Amon-Ra, né, que era um deus sol, e o Atom. Também tinha o Horus, que era um deus ligado mais ao sol, mas também às trevas, né? Então, Amon-Ra, Atom e Horus eram deuses adorados pelos egípcios por essa questão de sol, de claridade, de noite. E eles estão sendo afrontados, né? Deus afronta os deuses do Egito e diz, então, não é o sol, não é um Deus para vocês? Mas então eu vou cobrir ele de vocês e você vai ver que ele não vai poder fazer nada, não é? Então Deus afronta. Eles foram humilhados, esses deuses, diante do poder de Deus, do Deus Criador, que apagou o brilho ali do sol e constrangeu tanto os deuses como os seus adoradores, não é? Então, as criaturas de todo o universo, como o sol e a lua, os astros, estão tudo submetido à vontade de Deus. Todas as coisas estão submetidas à vontade de Deus. Ele é quem ilumina, ele é a luz, né? De quem ama e rejeita viver nas trevas. Jesus é nossa luz, Deus é nossa luz. Não é o sol que é o nosso Deus, né? O sol é uma criatura, é uma criação de Deus e não algo para ser adorado como eles adoravam, né? Então essas densas trevas vêm. Deus diz para Moisés, olha, vai lá e estenda aí a sua mão e você vai ver o que eu vou fazer, né? Vou mandar densas trevas, né? Trevas que dá para apalpar, de tão denso, é tão escuro o negócio que parece que se apalpa a escuridão, de tão escuro que não se enxerga nada mesmo, né? Então, o Êxodo nos informa de que esse acontecimento miraculoso, histórico, né, tremendo, de apagar ali a luz do sol no Egito, que é enorme ali, né? É um termo que em hebraico é usado como a palavra trevas que se apalpem, né, ou densas trevas, né, é usada no sentido de serem pesadas, de serem quase tocáveis, né? É o termo em grego, em hebraico, que foi usado também no Gênesis, né? Quando você a mesma palavra em hebraico que está escrito aqui em trevas, né? Trevas densas ou trevas palpáveis, é a palavra usada quando Deus cria todas as coisas e diz, olha, havia trevas sobre a face do abismo, o abismo, né? A terra era sem forma e vazia, e havia densas trevas na face daquele abismo, e Deus diz, Deus ordena, haja luz, né? E o sol apareceu e a lua apareceu, não é? Então, o termo é usado também ali no Gênesis. É a mesma palavra usada nesse texto de Gênesis, de Êxodo capítulo 10, não é? De Gênesis ali, capítulo 10, que você vai ver o 1 e o 2, Gênesis 1 e 2, é a mesma palavra usada. Se você for ler o hebraico, você vai ver que é a mesma palavra usada. Densas trevas haviam, e Deus diz, haja luz, e há o sol e há a lua, e há dia e noite separado uma coisa da outra. E Deus faz então usa essa mesma palavra quando ele diz, olha, vou mandar densas trevas e vou escurecer o sol de vocês. E vocês vão ver que eu sou Deus, né? Então, essa regressão sobre o Egito, né, de tal forma que as trevas eram substanciais, eram quase palpáveis, é uma coisa como a gente não consegue nem conceber, né? É uma coisa como se fosse no começo de tudo, quando a terra era sem forma, era vazia, era caótica e todo o universo era um caos, né? Densas trevas palpáveis, e Deus ordena tudo, coloca tudo em ordem, e Deus diz, haja luz, né? E há luz. Então, a escuridão, a desordem, as trevas densas, a gente não tem nem muita ideia de como é que é isso, né? Porque, por mais que a gente consiga entender o que são trevas, não são como eram lá no começo do Gênesis, quando tudo era um caos, quando o universo inteiro era um caos, e Deus vem ordenar todo esse caos e trazer ordem a todas as coisas, né? Então, veja como é incrível o que aconteceu ali no Egito, é uma coisa muito forte, uma coisa muito, muito densa mesmo, né?
Então, a escuridão e a desordem de todos os tipos, a escuridão, a desordem é uma coisa muito literal, né? Usada muito na literatura hebraica para mostrar, né, como o estado físico, psicológico, sentimental das pessoas está afetado, né? Eu lembro aqui de quando você tem o texto em Mateus e em Marcos, Lucas também tem esse texto, não lembro se tem em João, que Judas sai da mesa, né? Judas sai da mesa para ir trair Jesus, né? E o texto começa dizendo assim: e era uma noite densa, né? Quando ele sai para trair Jesus, não é uma noite comum, era uma noite densa, era uma noite muito escura, quando Judas vai trair Jesus, né? Um dos seus discípulos vai entregá-lo, vai vendê-lo, não é? E era tão escuro que Judas faz um combinado com o sumo sacerdote ali e a guarda, né? Olha, aquele que eu beijar lá no Jardim das Oliveiras ali, vocês prendam, porque vocês podem prender a pessoa errada, né? Então, o que eu beijar vocês, porque vai estar escuro, a noite hoje está muito escura, as trevas estão muito densas, né? Era a noite em que seria prendido o Filho de Deus, o mundo estava caótico, né? E Judas sai para... Jesus fala assim: vai fazer o que você tem que fazer. E aí ele sai da mesa, e o próximo capítulo começa dizendo isso, né? Eram densas trevas, era uma noite muito escura, né? Então é um caótico mesmo, que a gente não consegue nem entender muito bem, não é? Então, em um lugar, mas ao mesmo tempo, no território hebraico, havia sol, havia claridade, havia luz natural. E como é que pode em um lugar brilhar o sol e outro não no mesmo território, né? No mesmo país, né? Então, a mesma luz que se manifestava no princípio foi tirada deles, e eles ficaram no caos ali no Egito, mas no território ali da terra de Gósen, né? No delta do Nilo, onde os judeus estavam, ali havia sol, na casa deles havia sol, não tinha nenhum problema. Deus de novo faz uma distensão, Deus faz uma diferença entre o seu povo e o povo judeu, não é? A diferença entre o povo que adorava o sol e o povo que adorava o Deus que fez o sol, né? O povo que adorava o Deus que fez o sol continuava com o sol. O povo que adorava o sol estava em densas trevas, né? Então, para nós cristãos, para nós que fomos iluminados pela palavra de Cristo, Ele é a nossa luz, como Ele mesmo fala em João 8, versículo 12, né? Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida, né? Então essa é a mesma luz que um dia se encarnou, habitou entre nós, né? Nos resgatou do reino das trevas, como diz o texto bíblico de Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos ler esse texto? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Essa Bíblia aqui não é King James, a tradução vai ser diferente. Colossenses 1, 13, diz assim: o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa bonita esse versículo, Colossenses capítulo 1, versículo 13, né? Cristo, né? O qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. Olha que texto maravilhoso. Então, Cristo é a nossa luz, Ele é a luz do mundo. Então, você que já achou essa luz, permaneça na luz de Cristo. Você que se perdeu dessa luz um dia, né, você que está me ouvindo e você já foi dessa luz, mas você se perdeu, você andou por uns caminhos estranhos, a sua vida está meio densa, está meio escura, você que já perdeu a luz, volte-se para ela, né? Deixe tudo o que está enegrecido, né? Cheio em trevas na sua vida,
e ele vai esclarecer tudo de novo na sua vida, deixar a sua vida toda clara, toda iluminada novamente. Venha para Cristo novamente, você que saiu dessa luz, né? E você que ainda não viu essa luz, você que ainda não se voltou para ela, né? Deixa ela entrar na sua vida, deixa tudo esclarecer, deixa ele iluminar áreas da sua vida que ainda estão tão densas que você nem sabe o que fazer. Ele vai trazer luz ali e aquilo que está confuso vai ser desconfundido, se é que essa palavra existe. Aquilo que está confuso vai ser esclarecido e você vai entender as coisas claramente com a luz de Cristo. Então venha sem mais demora, você que não conhece essa luz, você que já esteve nessa luz e se afastou, volte para ela, e você que encontrou essa luz, permaneça nessa luz, porque viver em Cristo é maravilhoso, ser iluminado pela sua palavra, ser iluminado pela sua vontade, viver a sua vontade, não é agradar a um Deus, né? Um Deus tirano que quer que eu faça a sua vontade dele. Não é assim, é que Deus é um pai que conhece quem nós somos e o que é bom para nós. É como o seu pai, é como quando o seu pai dizia, não faz isso, menino, você vai se dar mal. Às vezes a gente teimava e fazia o errado e depois a gente pagava o preço da surra e às vezes o preço de um prejuízo até maior, né? Então, Deus é esse pai amoroso. Quando ele diz para você, olha, isso não é bom para você, acredite, isso não é bom para você. Quando ele diz para você, isso é bom para você, acredite, é porque é bom para você, não é? Então, filhos teimosos aí vão fazendo só o que querem, comendo só o que querem, né? Vivendo como querem, e depois se enrolam todo no futuro porque tiveram uma vida de desrespeito à vontade do pai, uma vida de, né? Eu nunca comi brócolis que meu pai queria, nunca comi nada verdinho, e tá aí a vida toda enrolada, né? Porque nunca comeu um verdinho que o pai mandou. Mas quando o pai dizia assim, come isso, menino, você fala, meu pai é ruim, né? Mas não, seu pai é bom, ele sabe que aquilo era bom para você, não é verdade? E a gente sofre porque a gente quer. Então, quando Deus fala com a gente, quando a gente é iluminado pela palavra de Deus, e ele fala, olha, faça assim, não faça assim, é porque ele tem o melhor para nós. Lá na frente ele está sabendo o tamanho do buraco que a gente vai entrar se a gente desobedecer. Então, encontre essa luz, fique nela, seja esclarecido todo dia e abençoado. Ele só tem o bem para nós. Esse é o Cristo que veio morrer em nosso lugar, a luz do mundo, e quem anda nele não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Fique com essa palavra, guarde no seu coração. Até a nossa próxima quarta-feira. Fique na paz de Cristo, em nome de Jesus.